Nova Trento News. A sua TV, na internet. Ao vivo, estamos aqui no gabinete do prefeito Jean Voltolini, aqui na Prefeitura Municipal. Estou nesse momento com o Dr. Fabiano, advogado, e também com Juliano Mazzola, professor e um historiador também, porque conhece muita história do município de Nova Trento. O assunto foi a decisão da Justiça ontem em manter ali o Rio do Braço, assim conhecido, para o município de Nova Trento. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso a partir de agora. Doutor Fabiano, primeiro agradeço por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube São João Batista. Também comigo está Juliano Mazzola, professor. Bom dia, professor, e obrigado também por ter aceito o nosso convite. Bom dia, amigo Hércules. Bom dia, doutor Fabiano, doutor Carlos. E o meu bom dia muito alegre neste momento a todos os ouvintes da Clube e a todos os munícipes de Nova Trento. Doutor Fabiano, eu vou começar com o senhor. Vamos falar um pouco sobre essa decisão da Justiça ontem. Como é que o senhor viu? Já se esperava essa decisão? Como é que o senhor viu esse fato ontem em Florianópolis, dando ganho de causa, vamos falar assim, para o município de Nova Trento? Bom, inicialmente eu gostaria de referir, Hércules, que para nós é uma grande satisfação o resultado desse julgamento. É um trabalho que tem sido feito já há mais de 10 anos, é uma ação que foi ingressada em 2008 pelo próprio município de São João Batista. Não foi Nova Trento que iniciou a guerra, como muitos dizem, foi o próprio município de São João Batista com a intenção de arrecadar mais. Essa ação, o desfecho dela, no meu sentir, ela já era esperado nesse sentido. Isso aí desde a alteração do posicionamento da doutora Eliana Volcato Nunes, a Procuradora de Justiça em Florianópolis, no ano passado ainda, que compreendeu o que Nova Trento tanto colocava e demonstrava documentalmente nos autos, de que existe ali um bairro chamado São Luís e ninguém respeitava. Ninguém respeitou a autonomia do município de Nova Trento e reconheceu o bairro de São Luís como pertencente ao nosso território. Sempre se considerou aquilo ali como Rio do Braço, e Rio do Braço viria até o Morro da Divisa, o que ontem, num brilhante estudo, num brilhante voto do relator Dr. Otto Cardoso Filho, o desembargador fez uma pesquisa muito consistente, inclusive junto aos arquivos da própria Assembleia Legislativa, trazendo elementos novos, se assim posso falar, novos, mas públicos aos autos, o que simplesmente confirmou todos os mapas, todas as informações que já constavam nos autos do processo. Nós esperávamos o resultado favorável, mais uma vez, a Nova Trento. Ele apenas e tão somente vem a tentar dizer no mundo jurídico que São Luís existe, tem que ser respeitado como tal e é parte integrante do município de Nova Trento. Rio do Braço, nunca, jamais Nova Trento teve pretensões que o Rio do Braço fosse de Nova Trento. Rio do Braço é um bairro pertencente a São João Batista, constando do plano diretor de São João Batista, no georreferenciamento batistense. Só que São Luís não é. São Luís é neotrentino. São Luís, para que o povo possa entender, onde está ali a igreja, é isso, né? São Luís, onde está a capela, isso. São Luís Gonzaga, onde está toda aquela zona que uma parte é São Luís, outra parte inclusive é Ponta Fina Sul, no lado da SC, onde é a zona industrial de Nova Trento, uma parte ali. Então é um território importante, é um território que ficou historicamente abandonado pelo município de Nova Trento. Nós temos que fazer essa reflexão, só que isso não era uma questão jurídica. A questão jurídica ela foi defendida desde 2008, naquele sentido de que São Luís é Nova Trento, Rio do Braço é São João, e a linha divisória é onde passa. Esta linha divisória que São João Batista defendia que havia sido alterada. Nova Trento, não foi alterada, e isso foi demonstrado a toda evidência ontem, ficou claro no voto do relator, consistente com 37 laudas,
das quais muitas foram lidas ontem. O julgamento durou cerca de 1 hora, né? Então a gente está muito contente, muito satisfeito com esse resultado. Doutor Fabiano, foram 3 votos para o município de Nova Trento, não foi 2-1, algo assim, foi 3 votos, 3-0, vamos dizer assim. Se esperava essa decisão unânime? Havia uma dúvida, porque quando nós conversamos distribuindo memoriais dias antes do julgamento com os desembargadores, a questão que ficou ainda com relação ao debate foi: aquela população pretende pertencer a qual município? Esse era um ponto importante e que fez parte do debate, na sustentação oral também. Eu fiz questão de frisar um ponto que eu reputei importante, que foi o quê? Por ocasião da confecção dos planos diretores dos municípios, em 2009 em Nova Trento, em 2011 em São João Batista, o plano diretor, ele por força legal, ele é participativo, então a população participa da confecção dele. E não há nos registros, nos anais do plano diretor de Nova Trento, pelo menos, qualquer referência, qualquer insurgência de alguém da comunidade dizendo alguma coisa contra pertencer ao bairro São Luís ou contra São Luís pertencer a Nova Trento. Aquele território jamais houve litígio em relação a ele, e isso não constou nos anais do plano diretor, e muito antes não havia litígio judicial, antes do ingresso da ação. Então isso fez com que nós concluíssemos de que a população ali, por uma questão política, simplesmente firmou um abaixo-assinado que não foi desprezado pelo desembargador, né? Os desembargadores ontem referiram isso por ocasião do julgamento. O limite social, tão falado pelo desembargador Watson, de que a população quer pertencer a um determinado local, isso foi fundamentado inclusive em recortes de jornal que foram juntados aos autos, só que ele deu um peso maior à lei. Ele estabeleceu um critério histórico de interpretação histórica ao processo, uma interpretação teleológica do processo. Vários tipos de interpretação foram utilizados ali, e a conclusão era de que nunca houve qualquer insurgência da população efetiva a essa questão. Nunca houve respaldo legal e nos mapas da pretensão que São João Batista queria fazer, que era uma linha, era uma curva que abarcasse o bairro São Luís em Nova Trento. Então, quer dizer, esse julgamento de ontem, ele foi uma aula de história para nós que estávamos lá presentes. Foi uma verdadeira aula de história, que eu reputo deve entrar para os anais da história dos dois municípios. Quem também está conosco no dia de hoje é o professor Juliano Mazzola. Professor, o senhor tinha alguma dúvida que Nova Trento poderia perder ontem esse caso lá em Florianópolis, ou pelo seu conhecimento histórico tinha certeza que Nova Trento ganharia? Eu tinha muita certeza de que nós sairíamos vencedores desta lide, até porque a minha participação, eu gostaria de frisar, é eminentemente do campo histórico, no campo da pesquisa histórica em relação a essa questão. No campo jurídico, nós estamos muito bem representados pelos procuradores aqui presentes, e eu não vou me manifestar nesse campo porque não é a minha seara. Agora, no campo histórico, eu acompanho a história do nosso município desde pequeno. Eu sou neto de Francisco Mazzola. Francisco Mazzola escreveu em 1924 a monografia do município de Nova Trento, o meu bisavô. Eu li esse documento durante toda a minha adolescência e sempre me despertou muito interesse quando ele falava, Francisco Mazzola, das linhas coloniais do nosso município. Pois bem, quando ele se refere, Mazzola, num documento oficial, publicado pela imprensa oficial do estado de Santa Catarina em 1927, ele fala o seguinte: linha colonial Ponta Fina, distância da sede de Nova Trento, 5 quilômetros. Ora, se a distância da sede, o meu bisavô reportou já em 1927, era 5 quilômetros, e qualquer cidadão pode sair do centro de Nova Trento, na frente do Paço Municipal, quando ele chegar no tal Morro da Divisa, no famigerado Morro da Divisa, que eu aqui friso, não era a divisa intermunicipal, era a divisa das paróquias entre Nova Trento e São João Batista. Nós temos 3 quilômetros nesse morro. Aí eu comecei a me questionar, onde diabos estão os demais outros 2 quilômetros que meu bisavô reportou no documento oficial de 1927?
E mais, Francisco Mazzola descreveu em 1927 o território. Ele diz: linha colonial Ponta Fina, terras planas à margem esquerda do Rio do Braço. Ora, vocês conhecem alguma terra plana à margem esquerda do Rio do Braço que não seja a comunidade de São Luís Gonzaga? Eu não conheço. Então, isto me motivou sobremaneira para continuar a minha pesquisa. Não foi motivação política, eu não pertenço a nenhum quadro político, não pertenço à administração pública de Nova Trento. Eu apenas quis aí defender também a memória do meu bisavô, porque nós tivemos veiculado na imprensa de que o meu bisavô seria um coitado professor que não sabia de nada e que escreveu bobagens no seu documento de 1927. Isso me tocou profundamente. O senhor também foi chamado de mentiroso. De certa maneira, sim. Hoje será necessário pedir para que os desembargadores digam para o povo de Nova Trento que o professor Juliano Mazzola é um mentiroso, que de fato não o é. Agora, veja bem, eu fui criado com o meu avô Marcos Mazzola, um líder político aqui de Nova Trento, ouvindo desde criança, quando eu entrava nessa prefeitura antiga, que a nossa divisa com São João Batista era a Ponte do Olímpio. Eu sempre ouvi isso desde criança. Eu ouvi relatos de pessoas idosas aqui de Nova Trento que saíram para um casamento lá pelos idos, talvez de 1945, com a família, de carro de mola para ir até Atajuba, o Rio do Braço, evidentemente, que é de São João Batista. Quando este senhor chegou na frente da Ponte do Olímpio, que lá está faz muitos anos, o pai dessas crianças que estavam na carroça de mola, ele levantou e disse para os filhos: olhem, meninos, ele falou em italiano, evidentemente fala em português, aqui está a nossa divisa de Nova Trento com o município de Tijucas. Isso falou antes da criação do município de Nova Trento, de São João Batista. Então nós temos elementos na história muito fortes que sempre confirmaram que aquela comunidade pertence a Nova Trento. Ela fazia parte do quadro da ex-colônia imperial Príncipe Dom Pedro. Basta que qualquer elemento se dirija ao cemitério da Capela de São Luís e lá vai verificar em todos os túmulos que lá estão, que eles devem ter se revirado nesses anos, porque eles que estão lá, todas aquelas famílias, Dadan, Puel, Luciane, Muraro, Tomasi, subscreveram um pedido ao bispo de Curitiba em 1908. Eu tenho esse documento com todas as assinaturas dos bisavós dessas pessoas, pedindo já em 1908 para que fossem incorporadas a Capela de São Luís fosse incorporada à paróquia de Nova Trento e não pertencesse à paróquia de São João Batista, que efetivamente foi o que gerou esta confusão. Eu expliquei, me enfiei no arquivo da Cúria, trouxe documentos importantíssimos que todos podem verificar a hora que quiserem, expliquei a origem da confusão. A origem da confusão foi a Capela de São Luís, mas não pensem que a igreja não tentou corrigir este assunto. A igreja tentou corrigi-lo, quer seja em 1908, quando a Capela de São Luís já estava erigida, porque foi erigida em 1903, quer seja em 1911, quando uma autoridade da igreja, vinda de Brusque ou de Jaraguá do Sul, melhor, veio a Nova Trento e pediu ao padre João Maria Tibel o que estava acontecendo. E aí esse documento foi escrito aqui em Nova Trento e enviado ao bispo da diocese, ao primeiro bispo da nossa diocese, pedindo a correção deste erro, ou seja, uma capela dentro do território de Nova Trento, que é a Capela de São Luís Gonzaga, pertencendo à paróquia de São João Batista. Aí é a gênese do problema. Aí começou o problema. É óbvio que se tivesse sido resolvido a tempo, essa confusão não teria acontecido. E o padre Henrique Meller, que era o superior encarregado de verificar a coincidência da jurisdição eclesiástica com a jurisdição intermunicipal, ele foi claro em 1911. Ele disse textualmente, eu lembro da carta: acha-se a Capela de São Luís Gonzaga a 4 quilômetros da igreja de Nova Trento e a 1 quilômetro da divisa entre município de Nova Trento e comarca de Tijucas. 4 mais 1, meu amigo, são 5. O meu bisavô falou 5. E aí então corrobora isso. Agora, o que aconteceu? Por que esse documento que foi redigido e foi expedido, ele não teve a resposta do bispado de Florianópolis? Eu fui lá pesquisar também. O documento seguiu em 1911 e nós temos notícia de que no final de 1910, o primeiro bispo da diocese de Florianópolis, criado em 1908, Dom João Becker, havia sido removido para Porto Alegre.
Portanto, a diocese estava vacante, o bispado estava com sua sede vacante. O documento chega no final de 1911 a Florianópolis, não tinha bispo em Florianópolis, o bispo tinha sido transferido para Porto Alegre e aguardava-se a chegada do novo bispo nomeado pelo Papa em 1913, vejam bem, o documento ficou nas gavetas da Cúria 2 anos, porque não havia bispo. Em 1913, o Papa nomeia Dom João Borges Quintão, bispo da diocese de Florianópolis, que não assumiu o cargo, e isso é uma novela interessante, que vai dar até uma novela no SBT, porque Dom João Borges Quintão estava apaixonado por uma aluna sua, e ele abandonou o bispado de Florianópolis e simplesmente não assumiu o cargo de bispo. Portanto, nós ficamos com a diocese vacante até 1914, e este documento que exigia a correção desse problema histórico não obteve resposta, porque ficou nos escaninhos da Cúria da Mitra Metropolitana, sem a atenção devida dos bispos. É óbvio, a confusão persistiu, a comunidade continuou a pertencer à paróquia de São João Batista dentro do território de Nova Trento, e assim se identificou. Eu entendo as pessoas, os mais velhos se identificaram, de certa maneira, com São João Batista por causa da paróquia, e os mais novos mais ainda. Mas eu repito e digo aqui a todos vocês, a jurisdição intermunicipal não tem nada a ver com a jurisdição eclesiástica. O tempo em que a Igreja Católica determinava as fronteiras intermunicipais existiu, e foi durante o Império, mas com a proclamação da República, Igreja e Estado estão separados definitivamente. Portanto, nós não podemos pagar o pato por uma omissão da Igreja Católica na época. Esta é a minha posição, e eu espero que as pessoas entendam, e toda essa história está documentada. Eu tenho todos esses documentos, e o mais brilhante deles é este de 1908, onde há as assinaturas dos bisavós dessas pessoas, que hoje talvez digam, nós não queremos ser de Nova Trento. Eles assinaram dizendo para as autoridades eclesiásticas da época: nós queremos e somos identificados cultural, etnicamente, com a paróquia de Nova Trento, e assim deveria ter sido, mas não foi. E hoje o imbróglio está sendo resolvido na justiça. Eu acredito que não tem como, eu vou lutar sempre como um historiador de Nova Trento, não sou um historiador catedrático, eu sou apenas um professor, um simples professor, mas eu tenho afinco pela nossa história, e eu preservo a nossa identidade cultural. Nova Trento é uma cidade de fortíssima identidade cultural, e nesse momento defendo também a identidade e a integridade jurídica do nosso território de Nova Trento, e vou defendê-lo até o final da minha vida. Já vou aqui voltar com o doutor Fabiano. Uma última pergunta para o professor: se a decisão ontem tivesse sido outra para São João Batista, vamos analisar esse fato, o senhor acredita que a história teria sido rasgada se isso tivesse acontecido ontem, pelo que o senhor me passou agora? Sem dúvida nenhuma, a história teria sido rasgada, mas eu, como bom cidadão, como falei nas entrevistas anteriores, aceitaria pacificamente a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nem iria mais à rádio falar nada se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina tivesse dado grande causa para São João Batista. Eu estou aqui me manifestando porque, evidentemente, nós obtivemos uma vitória acachapante, com a unanimidade de 3 desembargadores. Então eu acho que não tem mais nem o que falar. Poderá a parte oponente, caberá a eles tomar as decisões que quiserem, não cabe a mim julgar. Eles poderão ir até o Papa se quiserem, mas a minha posição é essa. Nova Trento News. A sua TV na internet.